falar sobre as melhores fofocas do cenário do romantismo. Bom, e eu sou o Diniz, e hoje, durante esse episódio, que é um dos mais comentados na semana, a gente vai desvendar os bastidores por trás do século XIX, que é o século que acontece o romantismo, as prosas. E a gente trouxe uma obra que a maioria do povo gosta muito de comentar sobre. Exatamente. A gente trouxe a obra Senhora. E nada mais justo do que trazer o autor dessa obra para comentar sobre como eram as fofocas nesse período e como foram as fofocas dentro do cenário do livro. Prazer, Nicolas, quer dizer, José de Alencar. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Senhora foi um dos livros mais repercutidos quando lançou em 1875 e fervia as fofocas no Salão da Literatura Romântica. Bom, a gente gostaria de falar algumas perguntas aqui para você, né? E a primeira pergunta que eu e o Guilherme elaboramos foi: por que você escolheu essa crítica ao casamento por interesse no seu livro de Senhora? Bom, na minha época, em 1875, as pessoas muitas vezes não casavam por amor, elas mais casavam por interesses financeiros, né? Casavam com interesses secundários. Então, era uma coisa triste porque muitas vezes as pessoas não compartilhavam amor e o casamento tradicional não era valorizado, era mais questão financeira e que deixava um marco na minha época. A mulher não era tão independente, né? Sim. Normalmente as mulheres casavam com os homens por dinheiro, né? E um pouco por amor. E pegando nessa questão da mulher, a Aurélia ela é representada como uma personagem muito forte. Você acha que ela apresenta as características de uma mulher que estava à frente do seu tempo? Ah, com certeza, né? Ela não era ela não queria ser um objeto, né? Para ser Objeto explorada, de troca, né? objeto de troca. Ela que tomava a posse, ela era mais independente. Ela tomava as decisões, né? É ela que tomava as decisões e quando ela conseguiu a herança, ela se tornou ainda mais independente, né? Tanto que quando ela se apaixonou pelo seu príncipe encantado, ela não apaixonou por ele por dinheiro, ela apaixonou por amor. Já ele, quando trocou ela, trocou por dinheiro. E você acha que, tipo, essa crítica social do casamento por interesse econômico, vive até hoje nos dias atuais? Ah, não, com certeza. Tem muitas pessoas ainda que não casam por amor. Eu acredito sim que pode ter melhorado, mas a questão financeira sempre vai ser uma questão forte, porque o mundo onde vivemos é dinheiro, né? Então as pessoas casam muito em questão de dinheiro e pouco por amor. As pessoas hoje em dia são muito fácil influenciadas, né? Exatamente. Ninguém mais se importa com o amor verdadeiramente, né? As condições financeiras tomaram conta realmente do que era para ser um relacionamento mútuo entre sentimentos. Sim, porque a gente olha hoje em dia, antes de casarmos, a gente pega um planejamento financeiro. Tudo o que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de um planejamento financeiro. Então, o amor em questão mesmo é deixado de escanteio, de lado, assim, né? E essa era a principal crítica do livro, né? Porque ela escolheu o príncipe encantado e ele acabou trocando ela por uma pessoa mais rica, né? Sim. Mas no final houve até a reviravolta, né? De que ela recebeu uma herança e ficou mais rica de repente. Sim, para mostrar que às vezes a gente pensa assim, tal coisa que a pessoa tem vai ser melhor, entendeu? E no caso A gente não se contenta com o que a gente já tem. E ela dá a volta por cima no final do livro, né? Sim, a gente não casa com a pessoa por amor, né? Como diz ela, o cara só casou porque queria algo dela, entendeu? Quando viu que outra pessoa poderia oferecer mais, né? Mais dinheiro. E acabou, né, tomando pato, porque a pessoa foi lá e ficou mais rica ainda, né? Perto da mulher que ele tanto queria, né? que ele tanto queria, ficou pobre, entendeu? Muito obrigado, Nico, pela sua presença, quer dizer, José de Alencar. É um prazer. E bom, galera, a nossa próxima obra será de Machado de Assis, no nosso próximo episódio, a obra chamada Helena. E muito obrigado pela participação de todos. E é isso. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus abençoe. É nóis.